Olá pessoal, tudo bem com vocês? O meu nome é Arthur, eu sou tutor de leitura e produção textual na UFSC, atuo no campus Florianópolis. Já gravei um vídeo para vocês anteriormente, este é o segundo vídeo que eu estou gravando. E hoje eu falarei sobre publicação de textos acadêmicos. O objetivo dessa aula é mostrar para vocês como publicar o seu texto acadêmico. Bom, eu começo as nossas reflexões com uma citação de Mota Roth e Rendes. Na verdade, esse é um título de um dos capítulos do livro que as autoras escrevem sobre leitura e produção textual na universidade, e o título ele é Publique ou Pereça. Tá? Então, quando as autoras dizem isso, publique ou pereça, elas estão apontando para o fato de que é importante para nós pesquisadores publicarmos os nossos textos, tá, pessoal? Imaginem vocês que estão na graduação, né, que já estão fazendo o trabalho de conclusão de curso de vocês, ou que estão pensando ainda sobre o trabalho de conclusão de curso. Mas imaginem vocês que já estão iniciando, né, a trajetória acadêmica, a trajetória científica de vocês. Imaginem que depois que você se formar, imagine que aquele texto, aquela pesquisa que você desenvolveu para apresentar como o seu TCC, o seu trabalho de conclusão de curso, imagina que vocês queiram publicar essa pesquisa, transformá-la, por exemplo, num artigo científico e enviar esse artigo para uma revista para que ele seja publicado. Quando vocês fazem isso, pessoal, vocês estão compartilhando essa pesquisa que levou tempo, né? Enfim, que demandou muito trabalho de vocês. Quando vocês publicam, vocês estão compartilhando essa pesquisa com a sociedade de modo geral e também com a comunidade científica, né? Que é a comunidade de pesquisadores que muitas vezes acessam essas revistas para desenvolver suas pesquisas. Bom, então o professor Bianchi, que eu vou apresentar para vocês na aula de hoje, inclusive ele vai falar isso no vídeo dele, que eu também vou deixar disponível no Moodle. Ele vai falar que quando a gente publica um texto, a gente democratiza o conhecimento científico, no sentido de que a gente divulga esse conhecimento, né? Imaginem que ao invés de publicar, vocês sigam um caminho oposto, né? Vocês terminem a graduação de vocês e falem, eu estou cansado desse TCC, eu não quero mais voltar para esse texto, eu vou deixar ele lá, né, na estante da biblioteca. Na verdade, eu nem sei se ele fica na estante da biblioteca, eu acho que atualmente ele fica apenas num repositório digital, né, online. Mas imaginem que vocês pensem, eu vou deixar aquele texto para trás e não vou retomá-lo porque eu estou cansado desse texto. E o que vai acontecer? Todo esse trabalho que levou tempo, né, e que demandou muito esforço da parte de vocês, ele vai ficar esquecido, tá? Já quando a gente publica, não. A gente tem a chance de mostrar esse trabalho para outras pessoas e assim democratizar o conhecimento que a gente produziu ao longo do nosso percurso acadêmico. Bom, pessoal, para além dessa questão, há também uma função estratégica na publicação de textos acadêmicos, tá? Então, assim, quando você publica um artigo, por exemplo, numa revista científica, e você coloca essa publicação no seu Lattes, isso vai contar pontos para você depois, no momento de participar de um processo seletivo ou de fazer um concurso público, tá? Então, as publicações, elas contam pontos. Tá? E por isso que a Mota Roth e Rendes vão dizer também que na cultura acadêmica a produtividade intelectual é medida pela produtividade na publicação, né? Então há essa filosofia reinando no meio acadêmico, onde é considerado produtivo aquele que publica muitos textos, né? Então não dá para a gente ser hipócrita e ignorar essa realidade, né? Mas eu penso que a gente tem que na verdade,
ter um posicionamento estratégico diante disso, né, e pensar, bom, já que o critério, né, para averiguar quem produz ou não é a publicação, né, então é importante que eu publique, não apenas para democratizar o meu estudo, para democratizar a minha pesquisa, mas também para obter vantagens dessas publicações, até porque elas demandam muito trabalho por parte do pesquisador. Bom, pessoal, quando a gente fala de publicação, a gente fala de revistas científicas, de periódicos. Cada campo do saber, cada área do conhecimento tem suas revistas científicas. Por isso que é importante que vocês, desde a graduação, conheçam quais são as revistas científicas da sua área de atuação. Um bom lugar para você conhecer quais são as revistas científicas do seu campo do saber é a plataforma Cielo, que é uma base de dados, é um repositório onde vocês têm acesso a diferentes artigos, a diferentes resenhas, a diferentes textos publicados em diferentes revistas, tá? Então eu vou até deixar na descrição desse vídeo o link da plataforma Cielo e vou falar daqui a pouquinho sobre ela, porque ela é uma base de dados interessante para vocês que estão iniciando a vida científica de vocês. Ela é uma base importante para que vocês acessem. Bom, então um dos fatores que define a qualidade dessas revistas científicas no Brasil é o QualisCaps, tá? Além da indexação. Quando a gente fala de indexação, pessoal, a gente está falando do modo como uma revista indexada, tá? Recebe um número, um índice no sistema internacional de catalogação de periódicos. Ou seja, para ser catalogada, a revista deve manter a periodicidade e a atualização da publicação. Além disso, ela deve manter um corpo editorial que controle a qualidade dos textos submetidos para publicação, tá? Então, observar se a revista é indexada é um bom modo de medir a qualidade dela, tá? Uma vez que as revistas indexadas, né, para receberem esse número no Sistema Internacional de Catalogação de periódicos, elas têm que obedecer determinados critérios, né, que garantem a qualidade dessa revista. Além disso, pessoal, a gente tem também o QualisCaps. A CAPES, ela é a coordenação de aperfeiçoamento de pessoal de nível superior e ela avalia e qualifica as revistas científicas, tá bom? Esse QualisCaps, eu vou até deixar também o link na descrição do vídeo para que vocês possam acessar, né, qual é o indicador de qualidade das revistas que vocês pesquisam. E o QualisCaps, ele é justamente isso, um indicador de qualidade. Ele vai categorizar a revista dentro de um conceito que vai de A a C. Então temos A1, A2, B1, B2, B3, B4, B5 e C, né? A1 seria um indicador de melhor qualidade e o C seria o de menor qualidade, tá? Então esse indicador, ele também é um bom meio da gente, enquanto pesquisador, verificar se aquela revista para onde a gente pretende mandar o nosso texto, se ela é uma revista de qualidade ou não. Bom, daí eu trago, pessoal, o vídeo do professor Álvaro Bianchi. Eu vou deixar esse vídeo disponível no Moodle para que vocês assistam, que é um vídeo bem legal, onde o professor fala como publicar o seu primeiro texto acadêmico. Eu achei interessante porque quando a gente fala de publicação, a gente está mais no universo da pós-graduação, no sentido de que é no mestrado, é no doutorado que as pessoas se engajam mais nesse processo de publicar as suas pesquisas, né? Mas isso não impede de vocês que vão ter apenas a graduação, isso não impede vocês, por exemplo, de publicarem o TCC de vocês. Na verdade, a gente não publica o TCC, tá? Mas a gente pode, por exemplo, transformar o nosso TCC num artigo científico, tá? E publicar
o artigo científico, enviar esse artigo científico para uma revista e publicá-lo. Assim como a gente pode escrever um artigo científico em parceria com o nosso orientador, por exemplo, né? Nesse caso a gente seria um coautor e a gente pode tentar publicar então esse texto que é escrito em conjunto com o nosso orientador. Então há algumas alternativas para quem está na graduação, algumas alternativas para vocês publicarem os textos de vocês. No entanto, né, ele aponta essa realidade de que a publicação de textos científicos ela é mais comum na pós-graduação. Inclusive, muitas revistas elas acabam exigindo, né, como critério que o autor já esteja na pós-graduação, já seja mestre, já seja doutor, né? Mas isso não impede, como eu falei para vocês, de vocês que estão na graduação, né, publicarem textos, tá? Em parceria ou até mesmo em revistas que adotam uma política para pesquisadores iniciantes, para pesquisadores que estão no início da carreira. E o professor Álvaro ele vai falar muito sobre isso, então vale a pena vocês assistirem depois o vídeo dele. Bom, de acordo com o professor, ele vai dizer que publicar um texto acadêmico é colocar suas ideias para discussão na sociedade. Né? Ou seja, é um momento onde o pesquisador vai expor o seu estudo a uma certa comunidade. E com isso ele poderá ser questionado, ele poderá ser indagado. Né? Então é por isso que o professor Álvaro diz que publicar é colocar as suas ideias para discussão. Trata-se de um ato democrático, como eu já citei anteriormente, pois é o momento em que o pesquisador compartilha seus conhecimentos científicos com os demais. A publicação de textos acadêmicos, como artigos científicos e resenhas acadêmicas, ocorre em revistas especializadas, como eu já falei para vocês. E aqui, então, algumas informações sobre a plataforma Cielo, que é onde vocês irão pesquisar os artigos publicados sobre o seu tema de pesquisa, tá? Então, imaginem que vocês estão pesquisando sobre determinado tema para fazer o TCC de vocês, por exemplo. E vocês queiram saber quais são os artigos publicados dentro da sua área sobre aquele tema. Então você pode ir até o site, né, da plataforma Cielo e fazer uma pesquisa por nome do autor, por título do artigo ou até mesmo pelo assunto, né, da sua pesquisa, e a partir daí então você vai achar uma série de materiais diferentes sobre a sua pesquisa, sobre o seu estudo. Pessoal, e daí o professor Álvaro ele vai dar algumas dicas muito importantes que eu estou fazendo questão de trazer para vocês, para que fique bem sistematizado, tá? Na mente de vocês. Quais são alguns passos importantes para você publicar o seu texto. Então, o primeiro deles é conhecer as revistas, né? Não adianta você querer publicar um texto numa revista se você não souber qual é aquela revista, né? Sobre o que essa revista, como que essa revista se intitula, que tipos de artigos, que tipo de textos essa revista publica, qual é a característica dessa revista enquanto uma instituição, né? Então é importante que vocês conheçam as revistas, que vocês entrem no site, que vocês leiam as informações sobre as revistas, que vocês leiam as diretrizes para autores. Isso é muito importante, pessoal. Se você vai publicar um texto numa revista, leia as diretrizes para os autores. Geralmente é uma seção que aparece ali em algum dos cantos do site dessa revista, e é onde aparecem todas as informações sobre normas e sobre procedimentos que devem ser adotados pelos autores do artigo. E aí algumas perguntas, né? Essa revista publica artigos de qual área do conhecimento? Quais as características dos tipos de artigos que esta revista publica? Quais são as normas e diretrizes para autores? Leia-as atentamente e formate seu artigo de acordo com essas instruções. Qual é a titulação mínima exigida dos autores? Como eu falei para vocês, tem revistas que aceitam trabalhos apenas de alunos que estão na pós-graduação, e eu posso dar o meu exemplo. Por exemplo, eu estou no meu doutorado, já tenho
artigo publicado, vou publicar mais alguns artigos esse ano. Na verdade, para quem está no doutorado precisa, tá? É uma obrigação publicar um artigo científico até o segundo ano do curso, né? Na verdade, cada programa funciona de um jeito. No meu programa é assim: a gente tem um tempo e a gente tem que publicar um artigo obrigatoriamente nesse tempo. E daí eu enviei uma resenha que eu havia escrito. A resenha, pessoal, ela é diferente do artigo, tá? Ela é um outro gênero textual acadêmico, em que geralmente você faz um resumo de um livro, né? Acrescentando um posicionamento crítico, né? Acerca daquele livro, acerca daquele texto, enfim. E eu enviei uma resenha para publicação numa revista, e a revista aceitou o meu texto com a condição de que eu publicasse em parceria com o meu orientador, porque eles queriam então que o meu texto tivesse uma credibilidade maior. Então não bastava eu ser aluno de doutorado, eu tinha que publicar em coautoria, né, com o meu orientador, para que o meu texto, né, tivesse uma credibilidade maior. Então é importante a gente conhecer o mecanismo, né, o modo como as coisas funcionam. Eu não estou falando isso para desanimar vocês, tá, pessoal? Mas para quem está na graduação, é aquilo que o professor Bianchi fala na aula dele. Procurem conhecer quais são as revistas que adotam políticas de incentivo para pesquisadores em início de carreira, porque existe várias revistas, tá, que aceitam textos de alunos que não são mestres e doutores. Então é importante que vocês façam essa pesquisa dentro da área de conhecimento de vocês, para verificar que revistas são essas, né? Em quais dessas revistas eu posso publicar. Quais revistas têm uma política explícita de incentivo a jovens pesquisadores, e para alunos que ainda não estão na pós-graduação, há a possibilidade de tentar publicar textos em parceria com seu orientador na condição de coautor. Bom, leia com atenção as indicações das revistas com relação às formas de envio do texto a ser submetido, tá? Então, geralmente essas informações você vai encontrar lá na seção diretrizes aos autores, tá? Nessa seção que você vai encontrar todas as informações que você precisa com relação à fonte, ao espaçamento, ao que deve e ao que não deve aparecer no texto, tá bom? E as revistas, elas levam de 6 meses a 1 ano para dar um parecer sobre o texto enviado, tá? Então, assim, não fiquem ansiosos, porque elas demoram, tá, para te dar um retorno. Quando você envia um texto, esse texto ele vai passar pela avaliação de um editor, de um parecerista, que é quem vai dar o parecer sobre aquele texto. E esse processo é demorado, tá? Então é importante que você tenha paciência e espere, né, até receber uma devolutiva. Editores e pareceristas serão os avaliadores do seu texto, tá? E a avaliação geralmente ocorre por meio de uma avaliação duplo cega, tá? Em que o autor do artigo não sabe o nome dos pareceristas e estes não sabem quem redigiu o texto sob avaliação. Então isso acaba garantindo uma confiança maior, tanto para quem envia o texto, né? Tanto para a revista em si, porque garante a credibilidade daquela revista, garante que os textos não serão escolhidos por indicação política, por exemplo, tá? E sim pela qualidade do material. Após a publicação, lembre-se de atualizar seu currículo Lattes e divulgue seu estudo para seus familiares e conhecidos, tá, pessoal? Então, depois de enviar, depois de passar pelo parecer do parecerista, né, que é o responsável técnico por avaliar o seu texto, provavelmente você vai ter que fazer alterações, tá? Porque nunca o texto está totalmente bom, né? Sempre é pedido para que você faça algumas alterações, você corrija determinados pontos no seu texto, e depois sim de passar por esse novo processo de envio, né, no qual você envia o texto uma segunda vez depois de corrigido,
daí sim você vai receber uma carta de aceite, né, uma declaração da revista dizendo que o seu texto será aceito para publicação e depois então ele será publicado e a partir daí você tem que comemorar, né, divulgar esse texto que foi publicado nas suas redes para que o maior número de pessoas tenham acesso à sua pesquisa. Dicas para apresentar o seu texto à revista, né? Então, ao revisar, deixe o texto descansar por algumas horas para que você possa retomá-lo sem cair no risco de uma leitura viciada. Então, da mesma forma que a gente deixa uma massa descansando, né, para que ela fique boa, para que ela fermente, é importante também que o nosso texto ele descanse, porque quando a gente faz uma pesquisa, quando a gente submete um texto para publicação, a gente fica suscetível, né, a um estresse muito grande, porque é uma situação que demanda da gente muito trabalho, muito esforço, muita atenção, idas e vindas no texto, né, é um trabalho que demanda muito diálogo com o texto que você está escrevendo. Então é por isso que antes de você enviá-lo definitivamente para a revista, é importante que você deixe ele descansar ali, deixe ele de lado de um dia para o outro, e daí no outro dia, sim, depois de dormir, depois de descansar, é importante você fazer uma última leitura, né, e enviar para a publicação. Bom, esteja atento ao modo como você se posiciona enquanto representante de uma comunidade de pesquisadores, né, porque o seu texto ele provavelmente vai ser lido por outros pesquisadores da área, né, e vai ser criticado por esses outros pesquisadores, então esteja atento ao modo como você se posiciona, né, afinal de contas é o seu nome, né, que está em jogo, e leve em conta a tradição e a cultura disciplinar da sua área de conhecimento. Atente, por exemplo, para o modo como os elementos não verbais, como gráficos e tabelas, são usados nos artigos publicados na sua área, e para o modo como a discussão dos resultados é apresentada. Peça aos colegas e professores para que leiam o seu texto antes de dá-lo por terminado, tá? A opinião de uma outra pessoa sempre é muito construtiva, sempre é muito importante para a melhoria do nosso texto. Aí a gente vê também que o artigo acadêmico, o artigo científico, ele é o gênero mais usado na academia como meio de produção e divulgação do conhecimento. Como eu falei para vocês, o problema das monografias, das dissertações, das teses, é que eles são textos muito longos, né? Tem tese que tem mais de 300 páginas, né? Então, a vantagem do artigo é essa. O artigo científico ele é um texto de 10 a 20 páginas, então ele é um texto curto, né? Ou seja, o pesquisador pode ler aquele texto em poucas horas, às vezes até em menos de uma hora, e assim ter conhecimento da pesquisa que foi elaborada. Além do artigo científico, um outro texto comum é a resenha acadêmica, que, como eu falei para vocês, é um resumo com um teor crítico, né? Que ele a resenha também é um gênero bastante aceito para a publicação. E aqui, pessoal, as referências então dessa aula de hoje, tá? Esses 2 textos estarão disponíveis no Moodle para que vocês possam consultá-los. Eu deixarei também na descrição desse vídeo os links para que vocês acessem a plataforma Cielo, para que vocês possam fazer as pesquisas de vocês, e também o link do WebQualis para vocês verificarem qual é o indicador de qualidade das revistas para onde vocês pretendem enviar o artigo de vocês para a publicação. E como eu falei no início da aula, por mais que a publicação de textos acadêmicos seja algo mais comum na pós-graduação, vocês que estão na graduação, vocês têm uma vantagem, né? Para vocês que estão recebendo esse conteúdo já na graduação, vocês têm a vantagem de desde cedo, né,
aprender o que é esse universo acadêmico, o que é esse universo científico. É importante que vocês saibam desde cedo que todas essas pesquisas que vocês fazem na graduação, elas poderão depois ser aprimoradas na pós-graduação, a nível de especialização, de mestrado, de doutorado, que essas pesquisas poderão ser transformadas em artigos científicos e esses artigos poderão ser publicados, né? Então, esse foi o objetivo da aula, eu espero ter contribuído. Muito obrigado e até o nosso próximo encontro, pessoal. Tchau, tchau.